Olá, pessoal. Meu nome é Feliciano Guimarães, sou professor do curso de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da USP, e esse é um vídeo sobre a carreira do internacionalista, um vídeo para a Feira de Profissões da Universidade de São Paulo, que infelizmente esse ano de 2020 será online por conta da pandemia do Covid-19. E meu intuito aqui é falar, portanto, sobre quais são as possibilidades de carreira dessa área. A primeira coisa que eu quero falar a vocês é que o curso de Relações Internacionais da USP é o melhor curso da universidade, obviamente. É o curso que vocês muito provavelmente ficarão ricos e felizes se cursarem, e eu recomendo fortemente. Né? É um curso de sucesso da universidade, é um dos cursos mais concorridos do nosso vestibular. É um curso muito interessante, como vocês podem ver nos outros vídeos que a gente colocou aqui, sobre a interdisciplinaridade. É uma área que é um curso de Relações Internacionais que tem é um instituto particular, mas é voltado a várias unidades da universidade, que dá a vocês uma grande possibilidade de estudo em em toda a Universidade de São Paulo. O que é a carreira de Relações Internacionais, basicamente? Né? O curso é um curso relativamente novo no Brasil, foi o primeiro curso de RI foi aberto na década de 70 na Universidade de Brasília, e naquela época era muito comum você pensar relações internacionais como algo voltado às carreiras de Estado, principalmente a diplomacia oficial do Itamaraty, né? Eu sou um diplomata do governo brasileiro. Então, no Brasil e também no mundo, o início dos cursos de relações internacionais estava muito vinculado a essa necessidade do Estado de formar diplomatas profissionais. Né? Isso foi assim no Brasil na década de 70, mas começa a mudar nos anos 90. Nos anos 90, com a abertura, no final dos anos 80 início dos anos 90, com a abertura democrática brasileira e com a abertura econômica do Brasil, depois da ditadura militar, você teve uma crescente demanda por novos internacionalistas que trabalhassem em outras áreas que não exclusivamente o Itamaraty. E hoje, em 2020, nós já temos mais de 110 cursos, 120 cursos de relações internacionais espalhados por todo o país, são quase 10 mestrados e doutorados, né, na área. Então é um curso bastante consolidado no Brasil. E a carreira de relações internacionais se expandiu muito, né? Eu diria que apenas 2%, 3% dos alunos de relações internacionais do Brasil, e no caso da USP é um pouquinho mais, 5%, vão tentar se tornar diplomatas. É muito difícil passar no concurso do Itamaraty, mas é apenas uma parcela muito pequena dos nossos alunos que vão. Né? Eu sempre digo que a carreira do internacionalista ela tem 10 possibilidades. Né? E essas 10 possibilidades de trabalho, em geral, elas são vinculadas ao centro do conhecimento em relações internacionais, que é política internacional. Né? Quem gosta de política, não precisa nem gostar tanto da política doméstica aqui do Brasil, mas que gosta de política internacional, é o principal curso, é o curso mais voltado para quem gosta de pensar em política, quer ser um ativista político, quer pensar sobre a política. Né? Então, de uma forma geral, as nossas 10 possibilidades de emprego elas estão vinculadas a esse mundo da política. A primeira delas é a área acadêmica, que é você fazer graduação em Relações Internacionais, mestrado, doutorado, foi o que eu fiz. Né? Eu comecei em Relações Internacionais na década de 90, lá em Curitiba, e meu objetivo inicial era bem tradicional. Eu queria ser diplomata do Itamaraty. Eu até tentei o concurso uma vez ou outra, não deu certo, mas eu sabia que aquilo ia ser muito difícil para eu fazer. Não era muito a minha predileção pessoal, a forma como eu encarava as relações internacionais. Eu tinha uma vontade bastante acadêmica de pensar os problemas internacionais e acabei optando pela essa área mais acadêmica, né? A segunda área é a trabalhar o que eu chamo de área pública, né? Que tem o Itamaraty, que é você tipo, formar relações internacionais e para prestar o concurso do Itamaraty tem para tentar se tornar diplomata, mas hoje nem é mais a que mais emprega nessa área pública, né? Você tem não só no Itamaraty uma necessidade de internacionalista, você tem o MDIC, que é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sobre comércio internacional, o Ministério da Saúde, que a gente está vendo agora na pandemia, mais do que nunca a necessidade de cooperação internacional. Então você tem internacionalistas trabalhando no Ministério da Saúde, técnicos que são concursados do Ministério, no Ministério da Educação, nas agências reguladoras como ANA, como a Anatel, todas elas têm internacionalistas porque todas elas usam regulação internacional, estão vinculadas às leis internacionais que regulam aquela área específica. Estados e prefeituras. Cada vez mais os estados e prefeituras têm secretarias de relações internacionais. Eu mesmo trabalhei em projetos da Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo, que é o pioneiro no Brasil. Talvez a maior Secretaria de Relações Internacionais, pelo menos na época que eu trabalhei, era a maior do Brasil. O Judiciário e o Legislativo. Então, todas as áreas do Estado
brasileiros, seja do Estado Federal, em Brasília, ou nos estados, nas regiões, precisa de internacionalistas, né? Então você tem muita gente que se formou em relações internacionais trabalhando nessa área. Então você tem muita gente trabalhando na área acadêmica, muita gente trabalhando na área pública de uma forma geral. A terceira área é o terceiro setor, que é trabalhar em ONGs, né? Algumas organizações não governamentais de direitos humanos do Brasil, que são famosas já internacionalmente, elas foram fundadas por alunos de relações internacionais nos anos 2000, né? E que acompanham temas de direitos humanos, seja direitos humanos, a questão da população carcerária, a questão do direito dos indígenas e assim sucessivamente, a questão racial, a questão de gênero, e são organismos não governamentais que trabalham com atividade política nessa área. Essa é uma área bastante que empolga muitos alunos de relações internacionais e muitos vão para essa área do terceiro setor. Depois é organismos internacionais. Todas as organizações internacionais, a ONU, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, Unesco, OMS, todas elas precisam e têm centenas de internacionalistas trabalhando lá. A gente tem alunos que se tornaram funcionários, é como se se tornasse um funcionário público de uma agência internacional, né? Essa é uma área tradicional e que há muitos anos emprega internacionalistas. A quinta área é jornalismo internacional, que é apoiar a editoração de notícias internacionais, né? Que é internacionalistas gerarem e editarem notícias sobre temas internacionais, seja na mídia tradicional ou nas novas mídias que a gente tem visto se proliferarem no Brasil nos últimos anos. Né? Só tem que lutar contra fake news. Né? O resto de resto é uma área muito promissora de trabalho. Depois a sexta é que eu diria que é mais emprega, né? Você vê que eu falei de cinco e a que mais emprega são as grandes corporações. Como eu falei, o centro do pensamento de relações internacionais é o pensamento da política internacional. Então, os internacionalistas vão trabalhar em grandes empresas, mas as empresas elas vendem produtos e serviços, né? São empresas particulares ou grandes empresas estatais que vendem produtos e serviços. Mas onde o internacionalista vai trabalhar nessas empresas? Ele vai trabalhar na interseção entre a empresa e os governos, né? Então, eu tenho colegas meus que trabalham na Vale, na Petrobras, na filial da Vale em Moçambique, o escritório da Petrobras em Nova York, e assim sucessivamente. Né? Eles vão trabalhar nos temas internacionais que são vinculados à política e que interessam essas grandes corporações. Né? Em geral, o departamento das grandes corporações tem um nome bonito para ele, chama Relações Institucionais, que é como que essa corporação se relaciona com os governos de plantão. Né? O sétimo é empreendedorismo. Essa é uma área nova que os alunos de Relações Internacionais, aqui inclusive da USP, têm participado, que é a criação de novas ONGs, novas empresas, muito vinculadas à área de tecnologia, né, de apps. E eles nunca é um app para como vender mais um produto para você vender, para você ganhar dinheiro e tal. São apps vinculados a ativismo político, apps na área educacional, de direitos humanos. Então isso é uma área que também tem crescido. A oitava é as consultorias e assessorias. As empresas, essas megacorporações, além de contratar internacionalistas, elas também contratam essas consultorias. Né? Consultorias são empresas menores especializadas em pensar e assessorar temas que são importantes para a área. Então, uma empresa de telecomunicações ela precisa de uma consultoria para que essa consultoria brasileira com internacionalistas fale para ela como que a área de comunicações do Brasil está incorporando regras internacionais de telecomunicações, o que o governo está fazendo em relação a isso. Então, elas precisam dessa consultoria na área internacional. Essa é uma área que também tem muitas empresas aqui em São Paulo, particularmente, que é formada por internacionalistas, né, e que continuam trabalhando com isso. Né? A nona é a representação empresarial. Essas megas empresas, além delas quererem saber o que terem esses internacionalistas trabalhar junto ao governo, elas precisam fazer lobby junto ao governo, que é fazer com que o interesse delas se transforme em lei. E quem faz esse lobby são a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp. Então todas essas representações empresariais elas têm internacionalistas, porque esses internacionalistas não vão necessariamente lá em Brasília para fazer lobby, mas eles estão sempre trazendo as experiências internacionais para a experiência brasileira naquela área em particular, ou assessorando os diplomatas brasileiros. Né? Se você olhar a área de, por exemplo, a CNI, a Fiesp, assessora os diplomatas brasileiros em negociações comerciais, eles entregam para os diplomatas o que o setor empresarial quer dessa área, qual é o interesse para exportar, importar, qual é o tipo de lei internacional que deve ser feita e qual não deve ser feita. Então, representação empresarial é uma. E, por último, a representação sindical. Toda a organização dos trabalhadores, como CUT, Força Sindical, eles têm dentro dos seus quadros internacionalistas. São pessoas
que também fazem a mesma coisa. Eles trabalham na área da representação sindical, que é responsável pela cooperação internacional. Então a CUT faz parte da Associação Internacional dos Sindicatos, de um tipo, a Força Sindical faz de outro, e os internacionalistas trabalham nessa área. Então vocês veem que são 10 possibilidades de emprego na área de relações internacionais, e todas são muito promissoras. A taxa de desemprego é muito baixa em relações internacionais, mesmo com essa crise que a gente está passando. Então eu recomendo muito vocês a prestarem um curso de Relações Internacionais da USP ou em outros cursos do Brasil. Boa sorte e a gente se vê um dia na Universidade de São Paulo. Um abraço. Olá, eu sou Felipe Loureiro, coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, e vou falar nesse vídeo rapidamente um pouquinho sobre o nosso curso e sobre as áreas de atuação em relações internacionais. O curso em Relações Internacionais da USP, ele é multidisciplinar, estruturado fundamentalmente em 4 áreas de conhecimento: ciência política, direito, economia e história. Além dessas 4 áreas, o internacionalista da USP recebe uma formação também em sociologia, em estatística, e tem oportunidade de fazer disciplinas em outras faculdades da USP, como Faculdade de Direito, Faculdade de Economia e a Faculdade de Filosofia. Em termos de atuação, muitas pessoas acham que o internacionalista é aquele que quer ir apenas para a diplomacia. Na verdade, a área de atuação do internacionalista é muito mais ampla. Para vocês terem uma ideia, menos de 2% dos ex-alunos do IRI-USP estão hoje atuando na área de diplomacia. A maioria absoluta está em empresas, seja no mundo corporativo produtivo, seja no mundo corporativo financeiro, trabalhando com prospecção de mercados, com estratégia de mercados, com marketing, com interação e relação de empresas com sociedades e com governos no exterior. Além de empresas, há um número muito grande de alunos atuando no setor público. A gente fala apenas em diplomacia, mas na verdade vários órgãos de governo, ministérios, secretarias, governos estaduais e municipais, hoje precisam ter uma preocupação da interface com o internacional. Além do próprio setor público, organizações internacionais também são uma área de atuação onde os internacionalistas podem realmente exercer um trabalho importante. Penso aqui na ONU, na OEA, no FMI, no Banco Mundial e assim por diante. ONGs e terceiro setor da mesma maneira. Enfim, o internacionalista é aquele que a todo momento está em contato com sociedades e culturas diferentes, está fora da sua zona de conforto, seja trabalhando em empresas, trabalhando no governo, seja representando grupos de interesse e associações ou atuando em ONGs. O curso de graduação em Relações Internacionais do IRI, ele é oferecido em 2 períodos, período vespertino e período noturno. Para cada um desses períodos, nós temos 30 vagas, portanto 60 vagas ao total. Para maiores informações sobre o nosso curso, como grade horária, currículo, os nossos professores, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, entrem no nosso site e confiram lá. É isso aí. Oi, meu nome é Franciele, eu estou cursando o 2º ano de Relações Internacionais na USP. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu curso. Relações Internacionais é uma ciência que abrange outras áreas das humanidades e por isso ela é complexa e dinâmica. São 5 grandes áreas que formam o nosso tronco base. São elas Sociologia, Direito, Economia, História e Ciência Política. Nos 2 primeiros anos, a gente tem uma apresentação introdutória desse curso, dessas áreas, e essa introdução às relações internacionais. Mas a partir do 3º ano, a gente pode escolher se especializar em 1, 2 ou 3, quantas nós quisermos, disciplinas dentro do tronco base das relações internacionais. Isso vai depender dos nossos sonhos, o que nós queremos profissionalmente. Então eu vou comentar um pouquinho sobre as possibilidades profissionais. Bom, nas relações internacionais, a gente pode atuar em 4 áreas, em 4 setores específicos: a academia, o setor público, o privado e também o terceiro setor. Eu vou falar resumidamente sobre a atuação em cada um deles. No setor público, a gente conhece bastante a atuação dos diplomatas, mas a atuação internacionalista ela não se restringe à diplomacia dentro do setor público. A gente também
atua dentro de secretarias de relações internacionais e outras secretarias públicas e projetos públicos que precisem do conhecimento do internacionalista. Vamos lembrar que a gente está num momento de globalização em que tem muita migração e também muitos refugiados, infelizmente. Por isso, o internacionalista é muito importante por ter esse conhecimento cultural, histórico e multidisciplinar para lidar com essas situações e resolver essas questões, promovendo, por exemplo, políticas públicas. Além do setor público, a gente também tem o setor privado. No setor privado, as empresas elas contratam bastante internacionalistas para lidar com uma diversidade de questões, tanto dentro da economia quanto dentro do direito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando uma empresa ela precisa ela quer entrar ou quer vir para um mercado que ela não conhece, por exemplo, uma empresa brasileira quer ir para um mercado de fora do Brasil, ela precisa não só conhecer juridicamente e economicamente aquele país no qual ela quer incluir seu produto, mas também precisa conhecer a cultura, conhecer a língua e escolher quais são as melhores estratégias para conseguir se inserir nesse mercado. O internacionalista, ele tem uma formação, tem uma capacitação para resolver esses problemas. Falando agora do terceiro setor, existe uma diversidade de áreas. Eu vou falar um pouquinho dos direitos humanos. Os direitos humanos englobam uma diversidade de questões que lidam com grupos oprimidos historicamente na nossa sociedade. Esses grupos podem ser grupos étnicos, podem ser questões de diferença de gênero, mas também religião. E se você tem interesse em mudar essa realidade, em transformar essa realidade, em romper com alguns desses preconceitos e promover políticas públicas mais eficazes, não só para o nosso país, mas para outros países também, a área do terceiro setor ela pode ser um caminho muito interessante. Bom, por fim, a academia. A academia seria a área de pesquisa. Nós sabemos que hoje é muito importante que a gente tenha essa atuação de pesquisa. A gente está precisando de muitos pesquisadores, de muita gente interessada em estudar, mas também em ensinar esse conhecimento e preparar novos profissionais de relações internacionais. E nós temos essa opção que é ilimitada. Existem uma diversidade de temas e questões que podem ser pesquisadas pelo internacionalista, sobretudo pelo fato da gente ter uma multidisciplinaridade. Bom, é isso. Olá, meu nome é Renata, eu sou egressa do curso de Relações Internacionais da USP, me formei no ano de 2008. Para todos vocês que estão pensando em prestar esse curso no vestibular, eu tenho a dizer para vocês que esse é um curso muito interessante, que oferece uma formação interdisciplinar, uma formação variada a respeito do internacional, a partir do ponto de vista de diversas disciplinas. E isso é uma ferramenta muito interessante para a sua vida profissional, porque, e eu vejo isso em diversos dos meus colegas, os egressos de Relações Internacionais saem com uma visão ampla da realidade e dos problemas e com essa capacidade de transitar entre diversas metodologias e maneiras de entender os problemas. E essa flexibilidade, essa capacidade de dialogar entre diversas disciplinas é muito interessante e é um diferencial desses profissionais. O campo de atuação profissional de relações internacionais é muito amplo e vai depender muito dos interesses e da própria trajetória que cada um vai construir. Existe a diplomacia, muitos também vão trabalhar em empresas, tanto na área corporativa propriamente dita, mas na área de responsabilidade social. Existem muitos colegas também que trabalham no terceiro setor, com organizações da sociedade civil, em governos, então seja em nível municipal, estadual, federal, tanto na área propriamente dita de assessoria internacional, quanto em outras áreas temáticas dentro do governo, e em organismos internacionais. Eu particularmente comecei a minha trajetória trabalhando no terceiro setor, em organizações de direitos humanos, depois tive alguns anos de experiência no governo federal. Trabalhei com políticas para as mulheres e políticas de direitos humanos de modo mais amplo.
De lá, fui trabalhar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA, em Washington, nos Estados Unidos. E desde o final do ano passado, eu trabalho na ONU, no escritório da Alta Comissária para Direitos Humanos da ONU, especificamente assessorando a relatora especial sobre violência contra as mulheres. Então, na minha própria trajetória existem todas essas diferentes inserções e é apenas um exemplo da diversidade de caminhos que estão abertos para os profissionais de relações internacionais. Um abraço a todos e boa sorte.